hora em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12. Se rogamos primeiro que Deus nos encha com seu Espírito, agora rogamos que Deus nos encha com a sua palavra. E nós vamos aprender então na continuidade de Apocalipse. Para aqueles que estavam um pouco desavisados, nós invertemos agora, Apocalipse está pela manhã, Romanos está pela noite, porque estamos concatenando agora com as escalas também lá na congregação. E eu agradeço as orações dos irmãos que estiveram orando por mim nesses 7 dias de férias que eu tirei, muito necessários. Agora eu preciso de descanso das férias. Já com criança é bem diferente. Irmãos, vamos então prestar atenção agora nesse texto inspirado pelo Espírito Santo para nós, versículos 7 a 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento nesta hora, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, entendamos a Tua mensagem e vivamos o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tinha um grupo na década de 90 chamado Asa de Águia, que onde que vai dar esse sermão, né? Eles criaram naquela época uma música muito irreverente, irônica e muito cantada no país inteiro, desde aquela época, não só naquela época, mas desde aquela época. E a música contava a história de um rapaz que só queria saber de farra até um dia que ele encontrou a luz. E aí ele fala: aleluia, irmão, é o que diz lá na música. Ele fala: eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Vocês lembram dessa música? Vocês lembram, né? Bando de pecador vocês. Gente, é interessante, né? Essa música fez muito sucesso, mas justamente pela forma caricata e irreverente com que ela apresentava esse novo convertido e essa vida meio piegas, moralista e um tanto caricata de igrejas que por aí tratam Satanás de todas as formas. E é curioso como essa ideia de Satanás tem sido caricaturizada em programas de televisão, filmes que falam sobre exorcismo, não é verdade? Essas coisas assim. E existem muitas provocações cômicas com a figura do diabo. Mas, meus irmãos, esse texto de hoje não faz graça nenhuma com a figura do diabo. Nenhuma. Pelo contrário, ele mostra a necessidade de nós levarmos a sério o inimigo das nossas almas. Veja que no versículo 9, olha aí, ele é descrito como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Se você está acompanhando a série em Apocalipse, você percebe que o apóstolo João e o Senhor Jesus Cristo não brincam com quem ele é. O diabo não é apenas um símbolo ou apenas uma lenda, ele é muito real. Era originalmente um anjo de Deus, mas que em seu orgulho se corrompe contra o Senhor e se torna um inimigo do Senhor e um inimigo contra nós, que tenta impedir a obra de Deus neste mundo e nas nossas vidas. Então o livro de Apocalipse se ainda volta, meus irmãos, nesse capítulo 12, que inaugura uma nova sessão dentro desses ciclos que estamos vendo no livro de Apocalipse, a mesma história contada por diferentes ângulos. Vemos aqui a obra de Cristo nesse mundo, que consiste em, sem brincadeira,
colocar Satanás para fora. Ainda que por um tempo ele vá cumprir propósitos dentro da soberania de Deus, mas há uma distinção entre a luz de Deus e as trevas que residem no nosso inimigo, e nós também, como igreja, devemos colocá-lo para fora. É o que esse texto fala. Não dar espaço para ele. E aqui nesse texto nós vemos 5 maneiras pelas quais Satanás é expulso da parte de Deus, e portanto na vida da igreja deve ser tratado da mesma forma. Satanás ele é expulso pela inauguração de um novo reino, ele é expulso pela peleja dos anjos, ele é expulso pelo cancelamento de toda acusação, ele é expulso pelo testemunho da igreja, e ele é expulso porque seus dias estão contados. Então vamos lá. Primeiro, ele é expulso pela inauguração de um reino de poder e salvação. Reverendo Quaresma estava explicando para a gente que agora nesse capítulo 12, depois que concluiu aquele ciclo das 7 trombetas que conduzem ao dia do julgamento, agora nesse novo ciclo entramos com a figura ali logo no versículo 1 de uma mulher. Uma mulher que na verdade nós vimos é uma representação do próprio povo de Deus, da própria igreja do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ela está grávida de dores de parto, que são dores de parto que vêm trazer à luz a promessa do Messias. O povo de Deus, o Jerusalém de Deus, estava grávido do próprio Messias, que seria a semente de Deus para resolver o nosso problema, o problema do pecado. E o texto também nos fala do dragão, nos fala de Satanás, essa serpente do Éden, que é simbolizando, que mostra o seu domínio espiritual sobre todos os reinos terrestres, falando aqui das suas 7 cabeças, dos seus 10 chifres, todas essas imagens que a gente vai lá no Antigo Testamento e busca lá no livro de Daniel. E esse dragão, ele faz uma perseguição contra o povo de Deus durante toda a história, com o objetivo de subverter as promessas de Deus e talvez conseguir de fato destruir o Messias. E ele tentou ao longo da história, mas ele não conseguiu. Desde o início Deus vem preservando a sua linhagem da promessa, dizendo que o descendente de Eva de fato esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós olhamos o versículo 5, olha o versículo 5, o texto nos diz que dessa mulher nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Meus irmãos, esse filho da promessa nasceu. E o texto nos diz que depois que ele nasceu para reinar com cetro de ferro, para reger as nações como um guerreiro rei, ungido, separado pelo próprio Deus. E depois de cumprir a sua missão, esse filho, o texto, versículo 5 diz que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, estamos descrevendo aqui a morte, depois a ressurreição e a ascensão aos céus do filho, o pequeno bebê na manjedoura, que de fato se tornou o rei prometido. Meus irmãos, que bênção! O livro de Apocalipse não poupa alegria. Logo no versículo 10, quando a voz do céu começa a declarar o que está acontecendo, ele diz, olha o versículo 10, veja comigo. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Meus irmãos, é chegado o reino de Deus, por quê? Porque por meio da salvação, da obra, da vida que ele traz, ele começa a colocar Satanás para fora. Entra um reino de luz, sai um reino das trevas. Esse é o nosso Cristo. Esse é quem nós adoramos. Inclusive, meus irmãos, é somente dentro dessa perspectiva de um novo reino, um novo domínio que está chegando, que nós conseguimos entender o porquê Jesus fez as coisas que ele fez em vida. Mesmo quando ele estava expulsando demônios. Lá em Mateus 12, 28, 29, que nós lemos hoje e repetimos o versículo, Jesus disse, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Todo mundo esquece disso, né? Tem gente que acha que Jesus está lhe dando só um show. Não. Existe algo maior acontecendo. O reino de Deus, a esperança é chegada sobre nós. Eu espero que nessa manhã fique bem claro que o sermão não é sobre o diabo.
O sermão é sobre o reino de Deus, que é chegado em Cristo Jesus. Eu espero que isso tome o seu coração, que o domínio de Cristo invada a sua vida, invada a sua alma, para que nós sejamos capazes de nos alegrar no que Cristo faz, não no que o diabo faz. Essa é a esperança, é assim que a gente começa. Então esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. Satanás está sendo expulso pela inauguração de um reino de poder, um reino de salvação. E dentro dessa chegada, agora em segundo lugar, a gente vai ver que Satanás é expulso pela colaboração dos anjos que pelejam em favor do Senhor. Olha o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Meus irmãos, olha que fantástico. Assim que Jesus sobe aos céus, e você fica imaginando, né? Vai ser legal, a chegada do rei, bem tranquilo, né? Assim que ele chega lá, meus irmãos, é instaurada uma peleja magnânima. Uma peleja entre os próprios anjos de Deus, inclusive aqui citado por nome Miguel. Quem é Miguel? É esse príncipe entre os anjos de Deus, um arcanjo de hierarquia elevada entre os outros anjos, que nós já havíamos aprendido lá desde Daniel, quando nós estudamos o livro de Daniel, lá no capítulo 12, que havia uma profecia de que nesse tempo se levantaria Miguel, capítulo 12, versículo 1, lá de Daniel, tá? Se levantaria Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que não houve até aquele tempo. Mas naquele tempo, salva o teu povo, todo aquele que for inscrito e achado no livro. Meus irmãos, o objetivo de Miguel e dos seus anjos é conduzir o povo de Deus em vitória, pelejando por eles. E foi isso que ele fez de forma singular, no momento que Cristo sobe aos céus. Meus irmãos, o texto nos diz também que Satanás não deixou barato. Ele se levantou junto com seus anjos. Às vezes, sabe, essas literaturas de ficção tentam alcançar a dimensão do que aconteceu ali. Meus irmãos, a Bíblia não descreve muito para a gente como foi que essa batalha aconteceu. Ela não dá muitos detalhes. Mas ela nos dá o que é importante saber. O mais importante de todos, versículo 8. Tá aí, olha o versículo 8. Quando ele fala que o dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque os anjos de Deus foram bem-sucedidos na sua peleja, porque o Senhor foi com eles, e os anjos de Deus, de fato, cumprem os propósitos de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, eu sou tão grato a Deus, porque mesmo que a gente não veja anjo, e de vez em quando a gente pede, né, essas coisas, mas mesmo que a gente não veja, eu sou tão grato a Deus porque essa teologia confirma Hebreus 1, falando que os anjos são ministros para cuidar, para proteger, inclusive pequeninos, crianças. A palavra de Deus nos diz que os anjos têm um propósito em relação aos pequeninos também, em cuidar deles. E nós nos alegramos como pais, e devemos sim orar, para que os anjos do Senhor sempre estejam cuidando das nossas famílias e dos nossos pequenos. É a oração que a gente faz no berço, oração que a gente faz na cama com as crianças, é o que a gente ensina, porque isso é uma verdade bíblica. Nós não devemos deixar de falar disso, porque não é ficção, não é simbolismo, é realidade do reino de Deus. Meus irmãos, então, quando os anjos batalham contra o dragão e contra seus asseclas, o versículo 9 nos diz, olha no final do versículo 9, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus irmãos, o texto claramente diz que nesse momento, então, Satanás é atirado para a terra. O reverendo Quaresma já tinha dado spoiler num sermão lá atrás, de uma informação que pegou muita gente de surpresa, que a queda de Satanás não foi antes, ou pelo menos essa saída, essa retirada da corte celestial, não foi lá antes da criação do mundo, como muitas pessoas pensam, e também nem será só lá no futuro. Quando chegar lá, o que os futuristas tendem a pensar, que vão ter 7 anos de grande tribulação, e aí na metade desses 7 anos, então, vai ter uma batalha futurista, onde naquela batalha, então, Satanás será expulso. Não, meus irmãos. O que o texto claramente diz é que na crucificação e na ressurreição e na ascensão de Cristo, Satanás estava sendo expulso. É exatamente isso que a palavra de Deus diz.
E, meus irmãos, isso confirma aquilo que Jesus Cristo já havia dito. É por isso que às vezes a gente não sabe, porque a gente não lembra que a Bíblia diz essas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo já havia dito, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 31, ele mesmo disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E Jesus estava descrevendo o quê? A obra que ele estava prestes a cumprir: sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Satanás seria expulso naquele momento. Ou Colossenses capítulo 2, versículo 12, quando diz que Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente expondo eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, o triunfo da cruz é a expulsão de Satanás. E o que Cristo veio fazer, meus irmãos, é liderar a igreja para conquistar o diabo, vencê-lo, derrotá-lo, destruir o seu reino. Tanto que o texto nos diz que agora o lugar dele não é mais encontrado no céu. É estranho falar isso porque, dependendo do quão conservador ou tradicional você é, às vezes a gente tende a reagir de forma negativa quando a gente ouve esse tipo de coisa sendo falado por igrejas por aí. Mas, meus irmãos, a Bíblia é claríssima, claríssima. Deus em Cristo veio para destruir o reino de Satanás. Ah, pastor, então o que você está me dizendo? Como é que eu faço isso na prática? Você está falando então que agora, pastor, eu sou um exorcista de plantão? Que eu tenho que sair por aí toda vez que eu for fazer evangelismo, que eu for compartilhar o evangelho com alguém do meu trabalho, eu tenho que impor a mão sobre ele e falar: sai! Eu tenho que fazer isso? Meus irmãos, não necessariamente. Veja, eu entendo que existem momentos, e essa é a minha posição particular e eu não tenho problema de defendê-la. Eu creio que existem sim alguns momentos raros na vida do povo de Deus que existem embates mais diretos. E eu mesmo já passei por situações assim, em que você tem que lidar no poder de Cristo, no nome dele, com a atuação de demônios que estão causando caos na vida das pessoas. E às vezes a gente precisa, sem medo e com muita ousadia e intrepidez, na palavra e na autoridade de Cristo apenas, pedir a Satanás para que se retire. A gente tem que fazer isso. Mas o que o texto vai mostrar não é dar uma metodologia de exorcismo para você sair fazendo isso aí, não. Porque, em primeiro lugar, ele diz que quem faz isso é Cristo. Não é competência sua, não há um chamamento seu para sair impondo mão sobre as pessoas fazendo isso. Mas o texto vai mostrar para a gente que existe uma forma mais cotidiana, por meio da santificação, que é a forma que a gente coloca Satanás para fora. E esse é o nosso terceiro ponto. A gente vai ver aqui que Satanás é expulso pelo cancelamento da acusação. Olha o versículo 10. Veja comigo na segunda parte, quando ele diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, o texto está dizendo para a gente que a derrota de Satanás, ela se relaciona especialmente com a obra dele como acusador. Acusador. Veja, ele é bem claro: foi expulso o acusador de nossos irmãos. A palavra grega aqui para acusador é aquele que apresenta acusações legais num tribunal contra alguém. É como se de fato ele fosse um advogado de acusação, dizendo: esses aí não valem nada, não tem como salvar esses aí, porque esses aí estão estragados, perdidos, esses pecadores são um universo de pecados que para mim é até fácil acusar. É como se Satanás estivesse falando isso. A palavra hebraica, meus irmãos, Satanás, e a palavra grega, diabo, significam justamente isso: o inimigo que fala mal de nós. É isso. Tem uma história do Antigo Testamento, muitas pessoas não lembram tanto dela. Lá em Zacarias capítulo 3, o profeta Zacarias, ele recebe uma visão do Senhor. O anjo mostra o sumo sacerdote Josué em pé ali diante do Senhor. E aí então vem Satanás, o acusador, está escrito lá em Zacarias 3:1, e ele estava ali também, ao lado direito do anjo, e ele fazia acusações contra Josué. Então imagina a cena: você tem uma corte celestial, então o anjo está ali, Josué, a figura dele
está levantada, então vem Satanás ao lado e começa a falar, um monte de coisas. Mas de repente o anjo do Senhor, lá em Zacarias 3, fala, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E ali acontece uma coisa muito interessante, meus irmãos. As roupas dos sacerdotes estavam sujas. Então o anjo vira para os que estavam ali e diz, tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Olha que interessante, meus irmãos. Então ele ordena que coloquem um turbante limpo sobre a cabeça dele. Eles colocam um turbante e o vestem com roupas novas. Meus irmãos, esse texto está profeticamente dizendo que essa é a obra que Jesus faz. Jesus pega as roupas imundas, que são o resultado dessa acusação do pecado, da transgressão na vida de uma pessoa, e ele fala, tira a roupa suja, coloca a roupa limpa, roupa nova. E o texto de Apocalipse nos lembra que isso veio porque o sangue do Cordeiro foi capaz de limpar as roupas e dar novas vestes. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, desde o capítulo 1 de Apocalipse, é assim que Jesus é descrito. Lá em Apocalipse 1:5, ele é Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Esse é Jesus, meus irmãos. O sangue dele nos liberta. E, meus irmãos, o que é mais fantástico, o que eu acho ainda mais impressionante nesse texto, é que o texto está dizendo, estava lá Deus, e estava lá Satanás na presença de Deus, fazendo acusação, só que de repente entra no tribunal um outro advogado. Jesus! Ele chega, ele subiu aos céus depois de ter completado a sua obra terrena, ele está na presença de Deus, e a própria presença dele no céu responde todas as acusações que são feitas contra o povo de Deus. É o que está escrito por Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 33 a 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Esse é o nosso Cristo. Meus irmãos, o texto está deixando claro que a obra de Satanás é tentar ativamente nos acusar dos nossos pecados. Você já lidou com a opressão de Satanás dessa forma? Eu já. Tentando nos constranger, tentando jogar na nossa cara de que tudo que nós somos em Cristo não é suficiente. Lembro uma vez conversando com um rapaz e ele falando, não de forma mística e sobrenatural, mas falando que como se fosse uma vozinha eternamente na cabeça dele, falando assim, você pode tentar enganar todo mundo, mas eu sei quem você é. Meus irmãos, tantas vezes a gente carrega essa culpa, não é? Como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5, que Satanás é esse adversário que anda em derredor como um leão que ruge tentando nos devorar. Ele gosta de perseguir, gosta de jogar na cara, gosta de pegar a gente na nossa vulnerabilidade da nossa fé, na nossa incredulidade, no nosso esfriamento. Ele pega os espiritualmente fracos e piora a situação deles. Ele nos isola de outros crentes, ele nos leva a uma vida privativa, temerosa, tímida. Mas o texto está falando que não há mais nada, meus irmãos, do qual Satanás possa nos acusar, porque Cristo nos libertou de toda acusação. Amém, meus irmãos? Você crê nisso, meu irmão? Porque essa é a maneira pela qual nós começamos a nos santificar. É quando nós não nos apoiamos na nossa força, mas no poder de Cristo para nos santificar. Meus irmãos, nós precisamos imediatamente recorrer à obra do nosso Cristo. João disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabia que você tem um advogado junto ao Pai? Você usa o seu advogado? Está lidando com uma situação lá no presbitério que a gente teve que contratar um advogado para lidar com uma situação grave que está acontecendo. Eu peço oração aos irmãos. Mas, meus irmãos, às vezes a gente esquece que o maior de todos os advogados não tem que pagar nada por ele, né? O preço já foi pago. Você não tinha nem grana para contratá-lo, mas mesmo assim ele voluntariamente se colocou nas nossas vidas para ser o nosso sumo sacerdote. Tem que usar, meus irmãos, tem que usar Jesus para vencer o pecado residual, o pecado acidental, o pecado intencional. Tem que usar Jesus, tem que ir na presença do advogado. Quarto lugar, meus irmãos, Satanás está sendo expulso, não só pela obra do advogado, mas agora pelo testemunho da igreja diante da morte. Olha o versículo 11, veja o que ele diz: eles, pois, o venceram, e ali na segunda parte ele vai dizer, do versículo 11, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meus irmãos, ele diz que a vitória que expulsa Satanás começa por causa do sangue de Cristo derramado, mas ela continua agora na palavra do testemunho que eles estão dando. Na vida do próprio povo de Deus agora, na prática, o que nós vemos é que quando o evangelho é pregado, quando o testemunho é dado, meus irmãos, esse é o tipo de coisa que expulsa Satanás. Eu estou estudando o livro de Atos com um grupinho de estudo bíblico, e é impressionante quando você lê o livro de Atos, que é exatamente isso, a pregação apostólica vai varrendo a impiedade de um mundo caído. Veja bem, porque havia muita impiedade em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas a palavra de Deus vai varrendo e os gentios vão sendo transformados. Uma situação que eu gosto muito ainda na vida de Jesus é lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus pega e estabelece ali uma estratégia missionária, um plano de evangelização. Ele designa 70 homens e ele envia esses homens de 2 em 2 para que fossem de cidade em cidade até o lugar onde ele deveria estar. E depois lá em Lucas capítulo 10, os versículos 17 a 19, os discípulos ficam surpresos pelo que começa a acontecer quando eles pregam. O texto nos diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, veja, não possuídos pelo diabo, mas de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. E nesse momento, o que Jesus disse? Ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, e eu vi esse versículo, minha cabeça quase explodiu. Quase explodiu. Como é que é? Você está falando que eles estão pregando, os demônios se submetem, e nesse momento Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele está associando a pregação do evangelho com a queda de Satanás. E ali mesmo Jesus diz aos seus discípulos: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meus irmãos, que alegria saber que a palavra de Deus cumpre esse propósito de afastar Satanás. Nesse mundo caído, você não tem que ficar apenas emitindo suas opiniões políticas, econômicas, sociais. Você tem que pregar o evangelho de Cristo Jesus. É assim que Satanás, vai embora. Mas mais, ele diz também que Satanás está sendo expulso, veja, porque mesmo em face da morte, essas testemunhas não amaram sua própria vida. Meus irmãos, a igreja também expulsa Satanás quando ela resiste, quando ela suporta o sofrimento e a morte pelo nome de Deus. Eu não vou ter tempo de dar a ilustração que eu gostaria por uma questão de tempo, mas vou resumir para você. Eu estava lendo uma história sobre São Basílio, que foi um grande homem de Deus, um dos maiores pais da igreja, e ele, numa das suas nobres orações, ele dedica a memória de 40 mártires de Sebaste, que foram ordenados pelos oficiais de Licínio no ano 320 depois de Cristo para oferecer sacrifícios
a ídolos pagãos. Vejam, meus irmãos, eram soldados que provavam ser excelentes em todos os aspectos, mas o imperador Licínio emitiu um decreto de que eles deveriam renunciar a Cristo, ou então suas vidas estariam em perigo e eles sofreriam brutalidades e torturas indescritíveis. E naquela época vários crentes negaram a Deus, várias pessoas, não queriam morrer. Mas esses 40 corajosos soldados, quando foram trazidos na presença do juiz, eles ali afirmaram que jamais negariam o seu mestre. O imperador tentou comprá-los, porque eles eram soldados importantes, tentou oferecer, triplicar o salário deles, para que eles pudessem abandonar sua confissão de fé e exercer o seu ofício em nome do imperador. Resumindo muito aqui, eles disseram: não há absolutamente nenhum presente que você possa nos dar que se compare ao presente que Cristo nos deu com a vida eterna. Então esse homem, esse imperador cruel, decide submetê-los ao tipo de tortura mais cruel daquela época. Havia um lago congelado no meio da cidade, e ele então ordena que os soldados tirem as roupas daqueles 40 homens e coloquem eles dentro da água. Morte por congelamento. Mesmo diante da ameaça, eles não retrocederam, falaram: nós vamos fazer isso. E a história, resumindo muito, eles são colocados dentro da água, e ali eles começam conjuntamente a declarar hinos, textos bíblicos, enquanto congelavam. E eles eram 40 homens, e eles fazem uma oração conjunta, falou: se o Senhor permitiu que 40 homens nascessem de novo, e 40 homens morressem na presença do Senhor, é porque 40 homens verão a Cristo hoje. E naquele momento, meus irmãos, infelizmente um deles desistiu. Ele sai da água correndo. O imperador tinha tentado seduzi-los, fazendo um lugar bem quentinho e aquecido. Ele estava na água, e ele nega a Cristo, fala: eu desisto. Ele sai correndo, e por causa do choque de temperatura, esse homem, a menos não sei quantos graus, ele vai para o quente e ele morre automaticamente. E os soldados que estavam dentro da água se entristecem, porque eles achavam que seriam ali 40. Essa é a oração que eles estavam fazendo: Deus nos dá a oportunidade desses 40 morrerem pela glória do Senhor. Meus irmãos, nesse momento, quando eles estão ali clamando ao Senhor, o guarda responsável por eles, quando ele vê tudo aquilo, e Basílio descreve como se estivesse vendo os próprios anjos de Deus ministrando na vida daqueles 40, ele larga suas armas, tira a sua roupa e diz: eu também sou cristão, e ele pula dentro da água com eles. E aquele soldado de Licínio, um crente de Deus, completa os 40 que viram a Cristo naquele dia. Meus irmãos, eu conto esse testemunho porque esse é o tipo de coisa que envergonha Satanás. É o tipo de coisa que expulsa as trevas do nosso coração e nos enchem de esperança em Cristo Jesus. São histórias de bravura e coragem que nós precisamos ouvir para nos lembrar que essa é a nossa tradição, esse é o nosso chamado, essa é a nossa história. O texto nos diz, meus irmãos, enfim, que Satanás será expulso porque os seus dias de fato estão contados. Ele fecha no versículo 12 dizendo: em primeiro lugar, tenha alegria, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Os céus se gloriam, meus irmãos, porque Satanás foi expulso dessa corte celestial, não pode mais acusar os crentes. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Festa no céu, dificuldade para a gente aqui na terra. Quando Satanás desce por um tempo na sua frustração, no seu rancor, na sua amargura, ele por um tempo pelo menos, ele intensifica os nossos problemas aqui. Ele nos dá dor de cabeça. E eu entendo, meus irmãos, que aqui é uma referência, sim, de que a grande tribulação, ou a tribulação, pelo menos, pela qual nós passamos nesse mundo, ainda é adicionada pela ação de Satanás, com a sua cólera, com as suas mentiras. Nós estamos vendo isso no mundo nesse momento, meus irmãos. Mas o texto fecha com esperança, dizendo que Satanás só faz isso sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Como uma criança cujo castigo vai piorar muito, mas esperneia, faz bagunça.
Satanás tenta de tudo nesses últimos momentos para enganar, para tentar, para iludir, para recrutar em favor de si mesmo pessoas que apoiem em suas ideias um exército das trevas, mas os seus dias estão contados. Meus irmãos, eu fecho dizendo que o chamado de Deus para as nossas vidas é que a gente colabore com a obra de Jesus. Se Ele está expulsando Satanás, é para a gente expulsar Satanás também. Meus irmãos, nós devemos ser como soldados atentos que não brincam em serviço. Nossas vidas estão nas mãos de Jesus. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, de que maneiras, muitas vezes, eu e você aceitamos as coisas que Satanás faz em nossas vidas, em vez de expulsá-lo? Te pergunto, nessa manhã, que permissividade muitas vezes nós deixamos na nossa santidade, em que em certas coisas a gente se santifica, mas em tantas outras a gente vai vivendo do jeito das trevas. Meus irmãos, eu sei que a música lá do Asa de Águia era ironia para eles, mas para a gente não é não. Na casa do Senhor não existe Satanás. Aqui dentro nós temos que ser santos. Na casa do crente do Senhor não existe Satanás. Nós devemos ser zelosos de prática de boas obras, falar das coisas de Deus e das coisas do reino, das influências do maligno nos nossos dias. Estou lá tentando ensinar meus filhos a assistir desenho sem pecar nesse mundo, ou dificuldade. Porque, meus irmãos, é muita garra do maligno. Muita. Nas escolas, com a doutrinação sexual que está acontecendo, a própria Igreja Presbiteriana da América, nesse momento, tendo que votar questões que jamais deveriam ser, inclusive, passíveis de discussão em plenário. Mas é porque, meus irmãos, Satanás é ardiloso. E se a gente brincar com ele, a gente entra na dele. Meus irmãos, nós precisamos nos encorajar na obra de Cristo. Cristo chama cada um de nós nessa manhã para ver o que Ele está fazendo. Ele está inaugurando um novo reino na sua vida e na minha vida, amém, meus irmãos? É isso que Ele está fazendo. Ele está usando os próprios anjos dEle em nosso favor, para que a gente não fique à mercê de Satanás. Ele está cancelando toda acusação que já foi levantada contra você, porque o sangue de Cristo é poderoso para te livrar. Ele está te ajudando a dar um testemunho fiel, mesmo se isso implicar na nossa morte. E Ele, nesse momento, nos lembra que Satanás dá trabalho, mas os dias dele estão contados, meus irmãos. Que essa mensagem nos encoraje nessa manhã a abraçarmos o nosso chamamento como soldados do exército de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos.